Deixa eu avisar que ele, na pandemia, ele foi super, super requisitado, né, doutor? Me conta, conta essa história do pós-Covid. Assim, né? O Covid veio com tudo e a grande questão é que tem uma pandemia oculta ali, pós-Covid, né? Uma pandemia de gente jovem, em geral, que não teve Covid grave e que tá muito disfuncional. Você não tem uma doença ali perigosa ao ponto de matar cronicamente, né? Perfeito. Mas você tem uma doença que incapacita as pessoas. Então, geralmente são mulheres jovens, né? Até 40, 50 anos de idade, que tinham uma condição pré-pandemia completamente normal, vamos dizer assim. E aí tem sintomas crônicos, desde queda de cabelo, aquela queda de cabelo que todo mundo reclama, fala, nunca vi isso na vida, meu cabelo tá caindo há um tempão, né? Até o sintoma que é mais difícil de tratar, que é a fadiga. A fadiga é aquele cansaço físico e mental, tem os dois cansaços sempre, que causam sofrimento, né? Assim, é aquele cansaço que não melhora quando você dorme, é aquele cansaço que você acorda já mais cansado, é aquele cansaço que a atividade física não causa aquela sensação de bem-estar depois, geralmente, pelo contrário, causa uma sensação de mal-estar depois. Então, e essa é a verdadeira fadiga, né? E a fadiga é sempre multifatorial, sempre tem vários fatores. Desde inflamação, então, né, desinflamar, que a gente fala com suplementos, sei lá, como o resveratrol, né, a PQQ, que eu tenho utilizado muito, que melhora lá a saúde da mitocôndria, que quando estão inflamadas, né, as mitocôndrias são as nossas fontes de energia, nossas usinas de energia lá da célula. Quando você tem uma inflamação crônica, ela meio que dá uma parada. Então você precisa ajudar a mitocôndria, né, que é essa organela, essa usina de energia, a funcionar. Então alguns suplementos, como os que eu falei, né, são bem-vindos, mas mais do que isso, a gente precisa amarrar todas as pontas, porque você trata uma coisa só, a fadiga não melhora. Então, é importante o indivíduo pegar sol, por exemplo. Luz solar. Talvez eu acho que essa seja a medida mais importante. As pessoas não têm ideia de como elas não se expõem à luz. Então, desde luz solar, passando por regular o sono, né? Então, eu falo para meus pacientes, eu costumo pedir para eles terem o relógio de dormir. A gente não tem um alarme de acordar? Então, a gente precisa ter o alarme para dormir também, porque isso é importante. Alimentação, então eu preciso necessariamente tomar cuidado, né, com... eu preciso atingir a meta de proteína, então assim, né, a gente geralmente come pouca proteína, e a gente tem que comer geralmente de 1 a 2 gramas por quilo. Então, sei lá, uma pessoa de 70 quilos, ela tem que comer ali 120 a 140 gramas de proteína pura por dia. Um bife, por exemplo, como você falou, assim, tem 30, 40 gramas, né? Ele tem 100 gramas de peso total, mas tem gordura, tem um monte de coisa ali. Quando você vê a proteína mesmo, ali vai até 40, 50 gramas. Então, a gente come pouca proteína. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa, a gente bebe pouquíssima água, né? Verdade. E aí a gente confunde um pouco a desidratação com o cansaço, a interpretação do nosso cérebro. Uma desidratação não tão grave a ponto de te levar para o hospital, por exemplo, mas uma desidratação mais crônica. A gente confunde com o sintoma de cansaço. Então, são várias coisas, né? Esses talvez sejam os elementos principais. As pessoas não dão muito valor para essas coisas, mas não adianta. Eu vejo pacientes que gastam milhares de reais, suplemento, fazem um monte de procedimento, de suplementação, e eu acho maravilhoso. Mas, às vezes, falta água, às vezes falta sol, às vezes falta um sono adequado. Então, o mais importante para tratar essa fadiga pós-Covid é não deixar nenhuma ponta solta, sabe? Pesquisar infecções. Então, Epstein-Barr, um vírus, né? Que causa ali mononucleose, que é aquela famosa doença do beijo. Mas isso, quando você tem uma infecção crônica por Epstein-Barr, uma infecção que dura muito tempo, o principal sintoma não é como a mononucleose, febre, os gânglios aqui do pescoço aumentados, é fadiga. Então, a infecção crônica gera fadiga. Então, o mais importante é você fazer uma abordagem completa e olhar para todos esses elementos que eu falei.